Este vídeo foi patrocinado pela KiwiCo. Detalhes no final do programa. Eu sei o que você está pensando. Clickbait. Ninguém mediu a velocidade da luz? Isso é ridículo. A velocidade da luz é exatamente 299.792.458 metros por segundo. Estamos tão certos disso que, desde 1983, usamos a velocidade da luz para definir o quanto é um metro. É a distância que a luz percorre no vácuo em 1 sobre 299.792.458 de segundo. Essa definição garante que a velocidade da luz seja exatamente esse número, sem decimais. Mas presta atenção. Neste vídeo, vou provar para você que a luz pode nunca realmente viajar a essa velocidade. E eu posso dizer isso porque ninguém realmente mediu isso. Não é possível medir a velocidade da luz como medimos a velocidade de outros objetos. Acho que estamos gravando em todos os lugares. O que estamos fazendo? Este é um vídeo sobre medir a velocidade das coisas. Sim. Me fale sobre como você mediu a velocidade da bola de beisebol disparada do seu canhão. Para calcular essa velocidade, você precisa de duas informações. Para calcular a velocidade de uma bola de beisebol, é necessário saber a distância percorrida entre dois pontos e o tempo gasto. Divide-se a distância pelo tempo para obter a velocidade. No caso, uma câmera de alta velocidade foi usada para contar os quadros e medir o tempo internamente. Ah, você vai falar de relatividade? Você vai fazer algo esquisito, não é? Não acredito que você viu isso chegando. Caramba! O que eu quero perguntar é sobre a velocidade da luz. Você poderia medir a velocidade da luz assim? Imagine que você tem um laser que pode disparar um feixe através de um vácuo perfeito por 1 quilômetro. Ao disparar o laser, inicie um cronômetro. Pare-o exatamente quando o feixe atingir o fim. Mas como você sabe quando a luz atinge 1 quilômetro se você e o relógio estão no ponto de partida? Ok, então você precisa de 2 relógios, um no laser e um no final, que para automaticamente quando detecta a luz do laser. Mas agora, como você garante que seus 2 relógios estão sincronizados? Bem, você poderia conectá-los através de um fio e enviar um pulso de um para o outro, mas esse pulso viajará à velocidade da luz, então chegará com um atraso de tempo. Pode-se pensar em subtrair o atraso de tempo, mas é igual ao tempo que a luz leva para percorrer 1 quilômetro. É isso que não sabemos e estamos tentando medir. Ok, novo plano. Comece com os relógios juntos e sincronize-os primeiro. Depois envie um dos relógios para o final. Agora, o que poderia dar errado? Eu te digo, o relógio na chegada se movia em relação ao da largada. E a relatividade especial diz que relógios em movimento marcam o tempo mais devagar para observadores estacionários. Quando o relógio chegar a 1 quilômetro, não estará mais sincronizado com o da largada. Sabe qual é a única solução para este problema? Descartar o segundo relógio, colocar um espelho no final para refletir a luz de volta e usar um único relógio na largada para cronometrar a viagem completa de 2 quilômetros. Isso não foi feito antes? Ele estava em uma montanha e havia uma roda de carroça com uma lanterna e algo como um espelho do outro lado da montanha. Eu sempre quis fazer isso. Isso lembra como a velocidade da luz foi medida pela primeira vez por Hippolyte Fizeau em 1849. Ele projetou luz entre os dentes de uma engrenagem girando rapidamente para um espelho a 8 quilômetros de distância. Ao aumentar a velocidade da engrenagem, chegou a um ponto onde a luz refletida passou pela próxima abertura sendo observada. Então, ele mediu a velocidade da luz para ser 313 mil quilômetros por segundo, o que está dentro de 5% do valor atualmente aceito. Alguém mediu a velocidade da luz? Ou será que mediram? O que foi medido é a viagem de ida e volta, ou a velocidade da luz em 2 direções. Mas ninguém mediu a velocidade da luz em um só sentido. Uma coisa que vou jogar em você e eu vou simplesmente sair e te contar. É como, e se a velocidade da luz nesta direção for diferente da velocidade da luz nesta direção? Isso parece um vídeo do Veritasium? Hahaha.
Você conseguiria descobrir? O problema é que a única maneira que as pessoas conseguiram medir a velocidade da luz é para uma viagem de ida e volta. A velocidade da luz nunca foi medida em uma única direção. É possível que a velocidade da luz seja metade de c em uma direção e então instantânea na viagem de retorno. O quê? Isso é possível. Você está falando sério? Pense em se comunicar com um astronauta preso em Marte. Vamos chamá-lo de Mark. Enviamos um sinal e obtivemos resposta após 20 minutos. Assim, imaginamos que nosso sinal leva 10 minutos para chegar lá, e a resposta leva o mesmo tempo para voltar. Mas é possível que nossa mensagem tenha levado todos os 20 minutos para chegar lá, e a resposta tenha voltado instantaneamente. Não há como distinguirmos a diferença entre esses dois cenários. Mas por que a velocidade da luz seria diferente? É possível que exista alguma direção preferencial através do espaço-tempo. Nosso universo tem muitas simetrias, mas também possui certa assimetria. Por exemplo, por que existe tanta matéria em relação à antimatéria? Físicos criaram teorias consistentes da física onde a velocidade da luz difere para frente e para trás. A velocidade da luz poderia variar apenas alguns %, até no extremo, indo c sobre 2 em uma direção e infinitamente rápido na outra direção. Ok, então deixe-me entender isso. Então sim, eu meio que não acredito em você. Não acredito em você. Não creio que a velocidade da luz seja diferente em uma direção em relação à outra, mas te conheço o suficiente para saber que não me ligaria e colocaria uma câmera em mim a menos que soubesse que está certo. E isso é o que me assusta nesta conversa. Isso me assusta. Pode-se pensar que a luz deveria viajar à mesma velocidade em todas as direções, mas não é tão simples assim. Mas a verdade é que isso é uma convenção, em vez de um fato verificado experimentalmente. O próprio Einstein apontou isso em seu famoso artigo de 1905 sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ele passa as primeiras páginas sobre o problema de sincronizar relógios em diferentes locais, A e B, e ele diz: não há como podemos comparar significativamente os tempos que eles medem. A menos que estabeleçamos, por definição, que o tempo necessário para a luz viajar de A para B é igual ao tempo necessário para viajar de B para A. Ele está essencialmente definindo que a velocidade da luz em direções opostas é a mesma. E ele coloca por definição em itálico para nos lembrar que isso é apenas uma convenção. Isso é conhecido como a convenção de sincronização de Einstein. Então, a ideia de que a velocidade da luz é a mesma em direções opostas, como Einstein escreveria mais tarde, não é nem uma suposição nem uma hipótese sobre a natureza física da luz, mas uma estipulação que posso fazer voluntariamente para definir a simultaneidade. Isso parece muito mais subjetivo do que como a maioria das pessoas imagina que a velocidade da luz é definida. Cara, isso é hardcore. Eu nunca pensei sobre isso. Nunca tinha pensado nisso antes. Sempre presumi que quando dissemos que a velocidade da luz é c, nos referíamos à velocidade unidirecional da luz. Não é possível definir a velocidade unidirecional da luz, apenas a velocidade bidirecional pode ser definida. Basta olhar para a maneira como Einstein definiu c. É para a viagem de ida e volta de A para B. Nas aulas de física, quando havia um relógio de luz, ele sempre refletia a luz para cima e depois de volta. Você nunca veria um relógio de luz apenas refletir a luz em uma direção. E é por isso. A única constante para todos os observadores inerciais é a velocidade da luz em duas direções. Por mais de um século, cientistas buscaram uma forma de medir a velocidade da luz em uma única direção. Um artigo publicado no American Journal of Physics em 2009 afirma medir a velocidade da luz em uma única direção. E aqui está o artigo desmascarando este estudo, apontando que esses autores estavam, na verdade, medindo a velocidade da luz de ida e volta. Você pode ter ideias de como medir a velocidade da luz em uma única direção. Vamos discuti-las. Então, não dá para usar uma câmera de alta velocidade com 1 trilhão de FPS para ver a luz passando por um objeto? O problema é que você não só vê a luz passar pelo objeto, mas também a vê rebater de volta para a câmera,
medindo a velocidade de ida e volta, não apenas de ida. Aqui está. Pegue um rolo de cabo de fibra óptica. Sabe, eu não sei, quase 300 mil quilômetros. E então você poderia emitir a luz aqui e ter a outra ponta da fibra aqui, e você poderia acender aqui e então esperar e ver o atraso. Ver se é um segundo depois aqui. A questão é que essa fibra ela está girando e girando e girando, então pode ser que quando a luz vai por cima do loop, ela vai mais devagar, e quando vai por baixo vai mais rápido, tudo se equilibra na fibra. E você está essencialmente obtendo muitas viagens de ida e volta nessa fibra. Então você nunca está obtendo uma viagem só de ida. E se você colocar um dispositivo de sincronização entre seus dois relógios e enviar pulsos simultâneos? Bem, se a velocidade da luz for a mesma em ambas as direções, isso sincroniza perfeitamente seus relógios. Mas, se a velocidade da luz for diferente em cada direção, um dos relógios estará à frente do outro e estará à frente na quantidade certa para que, quando você medir a velocidade da luz, encontrará o valor para ser C, mesmo que essa não fosse a velocidade com que a luz estava viajando. É por isso que os relógios sincronizados por GPS não funcionam. O sistema GPS baseia-se na premissa de que a velocidade da luz é constante em todas as direções. Se a velocidade da luz variar em diferentes direções, os pulsos de luz dos satélites terão velocidades distintas, desincronizando os relógios. Com isso, quero dizer que eles sempre medirão C para a velocidade unidirecional da luz, seja ela qual for. Que tal sincronizarmos relógios no centro e movê-los em direções opostas com velocidades iguais? Assim, a dilatação do tempo será igual para cada relógio, mantendo-os sincronizados ao chegarem aos destinos finais. Mas, novamente, isso só funciona se a velocidade da luz em cada direção for a mesma. Se a velocidade da luz depende da direção, a dilatação do tempo também. Pode-se pensar em mover os relógios muito lentamente para que a dilatação do tempo seja insignificante. Mas se a velocidade da luz varia em diferentes direções, não se pode usar a fórmula padrão para calcular a dilatação do tempo. Quer dizer, pode ser muito pior do que você pensa. Então a realidade é que estamos presos. Precisamos de relógios sincronizados para medir a velocidade unidirecional da luz, mas precisamos conhecer a velocidade unidirecional da luz para sincronizar nossos relógios. Isso pode parecer apenas uma preocupação acadêmica, então quero passar por um exemplo para ilustrar o quão diferente o universo funciona, se a velocidade da luz não for a mesma em todas as direções. Digamos que em Marte, Mark tenta sincronizar seu relógio com o tempo da Terra. Ao meio-dia, o controle da missão envia uma mensagem informando que o sinal foi enviado exatamente às 12 horas. Ao receber a mensagem, Mark usa a convenção de sincronização de Einstein para ajustar seu relógio. Ele sabe que o atraso de ida e volta é de 20 minutos, então assume que o sinal levou 10 minutos para chegar até ele. Ele programa seu relógio para 12:10 e envia uma resposta, que foi enviada neste horário. A mensagem chega à Terra ao 12:20, confirmando que a sincronização foi um sucesso para ambos os lados. Quando o relógio marca 12:20 na Terra, simultaneamente marca 12:20 em Marte. Considere agora o que ocorre se a velocidade da luz diferir em cada direção. Vamos dizer que é c/2 da Terra para Marte, e então instantâneo de Marte de volta para a Terra. As pessoas desconhecem esse fato e, portanto, seguem usando a convenção de Einstein. A mensagem é enviada da Terra, levando agora 20 minutos completos para alcançar Marte. Mark desconhece que o sinal levou 10 minutos para chegar até ele. Então, ele ajusta seu relógio para 12:10 da tarde, embora na Terra já seja 12:20. Mark então envia esta resposta enviada às 12:10 da tarde, que é recebida instantaneamente na Terra às 12:20, horário da Terra. A experiência para os dois comunicadores é a mesma, com as mesmas mensagens recebidas, nos mesmos atrasos de tempo local, porém seus relógios estão desincronizados por 10 minutos. O que eles pensam ser o mesmo momento para o outro observador, na verdade não é, e não há como eles reconhecerem ou corrigirem esse erro. Imagine se alguém na Terra respondesse imediatamente quanto tempo essa mensagem levou para chegar até você,
Agora são 12h20. Bem, a mensagem levaria 20 minutos para chegar a Marte, mas devido aos relógios estarem fora de sincronia, chegaria às 12h30 no horário de Marte, então Mark responderia 10 minutos. Uma mensagem que chegaria instantaneamente à Terra às 12h40 no horário da Terra. O diagrama espaço-tempo mostra como há flexibilidade no que você considera ser o mesmo momento em dois locais diferentes e em como você define a velocidade unidirecional da luz. Einstein escolheu a convenção onde a velocidade unidirecional da luz é sempre a mesma. Mas, de uma perspectiva experimental, qualquer outra convenção é tão válida quanto, até incluindo uma onde a velocidade da luz é c dividido por 2 em um sentido e instantânea no outro sentido. E nesse caso, é interessante pensar sobre o que cada observador está vendo quando olha para o outro. Mark estaria vendo a Terra como era 20 minutos atrás, mas a Terra está vendo Marte em tempo real, exatamente como é agora. E esse efeito não pararia em Marte. Olhe além dele, e você poderia ver estrelas a centenas de anos-luz de distância, não como elas pareciam séculos atrás, mas exatamente como são neste exato instante. Uma das coisas é que você só sabe sobre essa luz quando ela chega até você e você não sabe nada sobre a jornada que ela fez para chegar até você. Você apenas a vê e ela está lá, então é como se fosse instantâneo, ou seja, uma interpretação instantânea dessa luz é tão boa quanto uma onde leva a C para nos alcançar. Isso está me deixando confuso, é meio incompreensível, não é? Claro que é! E o ponto principal do vídeo é que a velocidade da luz é insondável e que todos concordam que é constante em todas as direções, baseado em algo que Einstein escreveu em 1905. Mas a verdade é que a física funciona da mesma maneira, seja C ou C sobre 2 e instantâneo ou qualquer coisa entre eles. Contanto que a viagem de ida e volta resulte em C, nenhuma física quebra, e isso é a coisa louca. Então, se nunca podemos medir a velocidade da luz em um só sentido, e se isso não faz diferença para nenhuma das leis da física, qual é o ponto de até mesmo falar sobre isso? Essa é uma perspectiva válida em um debate contínuo desde 1905. Alguns físicos recorrem à navalha de Occam. Não seria mais simples se a luz viajasse à mesma velocidade em todas as direções? A maioria dos físicos aceita a convenção e segue em frente, mas é importante ressaltar que é apenas uma convenção, não um fato empiricamente verificado. Pessoalmente, acho fascinante que isso seja algo que está escondido de nós sobre o universo. Claro, a velocidade de ida e volta da luz é c, mas a velocidade em um só sentido até tem um valor bem definido. E se não tiver, o que isso significa para o conceito de simultaneidade? Quando é agora em Marte? Faz sentido falar sobre coisas acontecendo ao mesmo tempo se estão separadas por distância? Sabe, talvez isso seja uma peculiaridade estranha do universo. E não haja uma boa razão para isso. Ou talvez, quando a física der o próximo salto paradigmático, nossa incapacidade de medir a velocidade da luz em um só sentido será a pista óbvia para a forma como a relatividade geral, a mecânica quântica, o espaço e o tempo estão todos conectados, e nos perguntaremos por que não vimos isso antes.